O que os pastores não te contaram sobre o dízimo, parte 2. No vídeo anterior, eu falei que os pastores não te disseram que se você não dar o dízimo, você não prospera. Se não der o dízimo, você irá ser condenado ao inferno. Se não der o dízimo, você não deixará de ser filho de Deus. Nada disso eles te dizem, nada disso eles te disseram. No vídeo anterior, eu falei também que 90%, 99% de todas as igrejas que se dizem cristãs, em especial as pentecostais, as neopentecostais, todas elas mencionam o dízimo como uma obrigatoriedade. Mencionam o dízimo como uma continuidade da lei de Deus para os cristãos, independente se ele seja tradicional, neopentecostal, pentecostal, não interessa. Todas as denominações, todas as igrejas, todas as que se dizem evangélicas, na sua totalidade, praticamente, para não ser injusto, 99,9%, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Central, América do Norte, onde há uma igreja evangélica, onde há uma igreja cristã, dentro dessas linhas de pensamento pentecostal, neopentecostal, tradicional, conservadores, etc., todas elas mencionam o dízimo como uma obrigatoriedade para os discípulos de Jesus, para os cristãos. Mas isso não é verdade. Esse dízimo, ele é voltado única e exclusivamente para a tribo de Levi, para os sacerdotes que faziam o trabalho no templo. E eu mencionei no primeiro vídeo que o dízimo ele era pormenorizado, ele era dividido a 10ª parte. Repetindo, se eu ganho R$1.000, eu tiro 10%, que equivale a 100, e esses R$100 eu divido em 3 partes. Uma para o levita, outra para os órfãos, estrangeiros e viúvas, e a outra para mim, o doador. Quem está fazendo a doação, quem está pagando o dízimo, ele também usufrui dessa parte dos R$100, que equivale os 10%, ou dízimo, que significa a 10ª parte. E isso os pastores não te contam. Essas denominações não te contam. Eu vou te falar, primeiramente, qual era a função dos levitas, qual era a função dos sacerdotes no Antigo Testamento. No livro de Números, capítulo 18, eu vou ler para você. Você depois confira, seja como um bereano, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que quando os apóstolos, os primeiros apóstolos praticamente, quando eles chegavam em qualquer cidade, anunciando as Escrituras, anunciando o Evangelho, nesse tempo, o livro dos Evangelhos não era ainda compilado, ele não era editado ainda, ele não existia, porque os apóstolos no primeiro século, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, era o Antigo Testamento, que era considerado como escritura sagrada. Não havia ainda escrito Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Não havia carta aos Tessalonicenses, ainda não. Só com alguns anos depois, 5, 10, 20 anos depois, mais tardar 30, foi que começaram a compilar os evangelhos. Historicamente falando, o livro de Marcos é que pode ter sido o primeiro a ser escrito no primeiro século, lá para a data de 40, 50, mais tardar 60, depois da Era Comum ou depois de Cristo.
os apóstolos, ao chegarem nessas cidades, eles abriam as escrituras, eles iam até as sinagogas, abriam as escrituras e começavam a falar do Messias que havia chegado e que o Messias judeu que havia chegado veio na pessoa de Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José. E eles começavam a explanar dentro das sinagogas para esses discípulos, para judeus, para gentios também que frequentavam, que o Messias havia chegado e que eles poderiam confirmar isso lendo as Escrituras, lendo a Torá de Moisés, lendo os profetas, lendo os salmos, lendo os escritos, para que eles de fato viessem confiar no que os apóstolos estavam dizendo. Então, seja como um bereano, testifique, verifique se de fato o que eu estou dizendo acerca de que os pastores não te ensinam a verdade sobre o dízimo é verdade. Verifique isso. Então vamos lá. Números capítulo 18. Quem eram os levitas? Qual era a função dos levitas e dos sacerdotes? Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tua tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar para que não morram, tanto eles como vós. Mas se juntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação e todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dado em dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar e no que estiver dentro do véu, e isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Números capítulo 18, versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, para que em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Números capítulo 18. Os levitas, eles foram separados dentre as 12 tribos de Israel, como menciona o texto, para auxiliarem os sumos sacerdotes, para auxiliarem os sacerdotes. Os sacerdotes tinham uma incumbência de oferecer o sacrifício, de interceder pelo povo, de interpretar os oráculos, o Urim e Tumim, para ser o representante de Deus aqui na terra. E a tribo de Levi era responsável pela guarda do templo. Eles eram os guardiões, os soldados, que tinham também a incumbência, o direito, o poder legal, até mesmo de prender quem fizesse algum tipo de baderna no templo, fizesse algum tipo de sacrilégio. Enfim, eles tinham, os levitas, a função de guardiões, de auxiliares dos sacerdotes. Tinham a função de cantar, de louvar, de ministrar a Deus também. E outra,
os levitas e os sacerdotes, eles não poderiam ter um outro ofício. Eles não podiam trabalhar a não ser se for no trabalho espiritual. Única e exclusivamente para o templo. Única e exclusivamente para Deus. Eles não podiam ter um outro tipo de ocupação. Eles não podiam ser carpinteiro, eles não podiam ser pedreiros, eles não podiam ser políticos, eles não podiam ser juízes, eles não podiam ser advogados, eles não podiam ser médicos, eles não podiam ser engenheiros, enfim, única e exclusivamente na obra de Deus, no templo sagrado. Lembrei agora de uma passagem no Novo Testamento, quando a igreja ainda, lá no livro de Atos, estava na sua crescente, estava se expandindo. Os apóstolos, eles fizeram uma assembleia e discutiram acerca de quem seria a função de cuidar das mesas, de cuidar das finanças, de fazer um trabalho diaconal, de servir a comunidade cristã. E os apóstolos, eles, em oração, receberam a confirmação do Espírito Santo que não seria legal, não era conveniente os apóstolos fazerem as outras ocupações, porque seria muito desgastante, seria muito cansativo para eles. E o Espírito Santo lhes determinou que eles poderiam ficar única e exclusivamente se empenhando no ministério da pregação, do ensino e da oração. E as outras funções seriam delegadas a outros membros que tivessem esse chamado do diaconato, de servir à mesa. Assim também é semelhante ao Antigo Testamento, semelhante ao trabalho dos levitas e dos sacerdotes. Eles só poderiam se envolver com esse trabalho espiritual, em administrar o templo, em zelar pelo templo, em cuidar do templo, em interceder pelo povo, em cuidar dos utensílios do templo, de fazer as oferendas, os sacrifícios. E para isso, Deus diz aqui no livro de Números, capítulo 18, que eles não poderiam ter um outro tipo de herança, um outro tipo de benefício. O texto diz que Deus era a porção deles, Deus era a herança deles. E para isso a nação, as demais tribos, as 11 tribos, deveriam doar aos levitas os dízimos e as ofertas alçadas. Tinham que ser separadas só para eles. E esse dízimo, aliás, só para eles e para as outras duas categorias, as viúvas, os órfãos, estrangeiros, e também o doador, a tribo doadora. Ela usufruiria desse dízimo. Os levitas e os sacerdotes, eles não poderiam pegar em armas em determinadas situações. Posteriormente, não. Mas isso aqui é uma outra história. Os levitas e os sacerdotes, eles também não participavam do espólio de guerra. Eles não poderiam também arar a terra em outra tribo, a não ser no lugar em que Deus tinha destinado a eles, como, por exemplo, uma cidade de refúgio, praticamente isso. Mas isso aqui é uma outra história, para uma outra reflexão. Mas eu quero me ater a essa divisão do dízimo. No capítulo 14 de Deuteronômio, lá fala categoricamente como era feita essa divisão. Eu já mencionei aqui, mas seria bom eu ler para que quem estiver ouvindo conferisse depois, pegasse sua Bíblia, fizesse como os bereanos, para saber de fato o que eu estou falando se coaduna com o texto bíblico. Se de fato o que eu estou falando é verdade, que os pastores não te contam a verdade sobre o dízimo. Deuteronômio, aliás, capítulo 14. Eu vou ler aqui numa versão hebraica da Bíblia.
diz o seguinte, a partir do versículo 22. Mas, se você quiser ler todo o capítulo 14, melhor ainda. Só assim você se situa melhor com o contexto. Certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes que o campo produzir de ano a ano. E o comerás diante do Eterno teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome. O dízimo de teu grão, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado, do teu rebanho, e do teu rebanho, para que aprendas a temer o Eterno teu Deus em todo o tempo. E se o caminho te for longo, de modo que não o possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Deus para lhe pôr o seu nome, pois te abençoará o Eterno teu Deus para teres produção abundante. Então o trocarás por dinheiro, e o atarás o dinheiro em tua mão, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. E darás este dinheiro por tudo que desejar a tua alma, por gado, por rebanho, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo o que te pedir a tua alma, e comerás ali diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. E ao levita que está em tuas cidades não deixarás de dar-lhes o dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos trarás todos os dízimos de teu produto naquele ano, e os depositarás dentro das tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o peregrino, o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Eterno teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então está aqui como era feita a divisão dos dízimos no Antigo Testamento, que também se estende para o Novo Testamento, ali do primeiro século. Isso antes da nova aliança vir à tona. Jesus, no primeiro século, vivia esta lei do dízimo. Os discípulos de Jesus, do primeiro século, viviam esta lei do dízimo antes de sua morte, antes da expiação de Jesus no Calvário. Mas após isso, não. Após isso, não. O que ficou vigente foi até a morte do Calvário. Passou-se dali, foi extinta. Isso é um estudo, uma reflexão para um outro momento. Eu posso provar isso para você, porque com certeza quem estiver ouvindo este vídeo, se pastores ou alguém que ensina o dízimo ainda como válido para a nova aliança, ele pode questionar, ele pode até querer lhe convencer que eu estou errado. Mas repito, o dízimo foi extinto para a nova aliança. Porque dentro desse contexto, o dízimo é voltado apenas para a tribo sacerdotal, para a tribo levítica, para os sacerdotes que trabalhavam no templo e os levitas que faziam a guarda do templo, a administração do templo. Esse dízimo era dividido dessa forma. O doador, a tribo doadora, doava essa 10ª parte para o levita, para o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro e a parte dele. E ele pegava, o doador, celebrava perante Deus, comia comidas típicas da época, com vinho, com até bebida forte, que também era permitido. E ali eles se alegravam na presença de Deus. Eles não davam os 100%, aliás, os R$100 que era, aqui contextualizando, que eram a 10ª parte dos R$1.000 para hoje. Se você recebe um salário mínimo, você tira essa 10ª parte, caso você participe de alguma denominação, caso você participe de algum trabalho que exerça uma certa espiritualidade, onde a Bíblia é o centro que educa, é o centro de fé, é o centro de sabedoria. Se houver um local assim, uma denominação assim, que de fato respeite, que se preocupam com as pessoas, que não estão ali para mercadejar a fé, para se envolver com política, para se infiltrarem no mundo político, fazer com que você vote no seu candidato, no candidato do pastor, no candidato do líder. A igreja cristã não foi chamada para isso, ela foi chamada para ser luz. Não que a política seja ruim, infelizmente, nos nossos dias de hoje,
está péssima, está suja, está imunda, e que tem muitos pastores salafrários, líderes salafrários, que arregimentam várias pessoas para suas denominações e aproveitam esse momento pedindo voto para o seu candidato. Isso está totalmente errado. A igreja não foi enviada, não foi chamada para este propósito. Ela foi chamada para ensinar a Bíblia, para ensinar as Escrituras, para ensinar o despojamento, para ensinar a justiça social, para ensinar a sabedoria em todos os aspectos, porque um autêntico discípulo de Jesus, ele tem que ser exemplo em todos os setores da sua vida. Como um pai, como um filho, como um bom funcionário, como um bom patrão, como um bom médico, até mesmo como um bom político. Mas isso, quando eu falo um bom político, não estou me referindo a pastores que se envolvem em cargos eletivos, a pastores, a bispos, a apóstolos que se envolvem com a vereança, que se tornam vereadores, deputados federais, senadores, presidentes da República. Se de fato esse ministério é válido, o ministério de pastor, de apóstolo, de diaconato nos nossos dias, os pastores têm que levar a sério esse trabalho. Eles têm que ser itinerantes, única e exclusivamente em ministrar a palavra, em orar pela sua comunidade e não se envolver com cargos eletivos. Mas um membro que não tem um chamado pastoral, episcopal ou apostolado, ele está livre, ele tem liberdade para se envolver com política, caso ele tenha essa vocação. Mas pastores não. Eu provo isso para vocês, mas isso será em uma outra oportunidade. Então, só para encerrar, o dízimo é único e exclusivamente para a tribo de Levi. Hoje, na nova aliança, ele não é válido, e principalmente para os gentios. Ele não é válido. Repito, o dízimo não é válido para os dias de hoje. Apenas as ofertas. De acordo com a carta aos Coríntios, as igrejas recebiam ofertas. Paulo, ele foi um dos missionários responsáveis em recolher ofertas nas comunidades as quais ele fundava, mas não pregava dízimo, não ensinava dízimo. Quem disse que Paulo ensinou dízimo, quem disse que os outros apóstolos ensinaram dízimo, está errado, porque o templo de Jerusalém foi extinto na década de 70, aliás, no ano 70 do primeiro século, pelo general Tito. E após a extinção do templo, o trabalho dos levitas foi dissolvido, e ele só retornará, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, na era messiânica, onde o templo será reerguido novamente, e assim os sacrifícios voltarão, mas os sacrifícios que voltará, mas isso aqui é um outro tema, será apenas os sacrifícios de agradecimento, os sacrifícios de ação de graça. Isso para quem é messiânico, ou seja, quem acredita que Jesus é o Messias, mas para quem aquele que não acredita que Jesus é o Messias, no caso de um judeu ortodoxo, ou ultra-ortodoxo ou conservador, os sacrifícios retornarão. Mas isso é uma outra história. Então, os pastores não te contaram isso. Você não vai para o inferno porque você não dá o dízimo. Você não deixará de ser filho de Deus. Você não será chamado de ladrão porque você não está roubando a Deus. Quem estava roubando era a nação da época de Malaquias, toda a nação de Israel, todas as tribos, até mesmo os próprios levitas também estavam deixando de dar o dízimo dos dízimos, só que isso aqui é uma outra história, mas eu vou ser bem breve. O dízimo dos dízimos ali, dentro do capítulo que eu li, de Deuteronômio, capítulo 14, era a parte que os levitas, ao receberem os dízimos, eles tinham que tirar também da parte que eles recebiam, 1/10 para dar ao sumo sacerdote, para dar para o sacerdote. Se eu recebo o dízimo, no caso eu seja levita, eu teria que tirar a parte do meu dízimo para dar para o sacerdote. Isso é o dízimo do dízimo. Entende? Mas isso é uma outra história. Então, não tenha medo. Tenha coragem de ler as Escrituras. Tenha coragem de consultar. Seja um bereano. Refute, pergunte aos seus líderes, aos seus pastores. Não tenha medo de perguntar para eles. Não tenha medo de questioná-los.
Se ele não deixar você fazer pergunta, é porque ele está mal intencionado. Ele está sendo mais um político que te ludibria, que te engana, que tira seus direitos, que não quer que você seja educado, que não quer que você seja informado. Nós estamos na era da tecnologia avançada. Todos nós temos acesso a uma Bíblia, independente da versão em que ela esteja, tanto em internet como nas livrarias, e se torna barato. Aqui no Brasil é fácil. Nós estamos aqui no país laico, onde todas as religiões são bem-vindas. Aqui você não é proibido ler a Bíblia, aqui você não é proibido questionar sobre a Bíblia, aqui não é proibido você dizer que está sendo roubado por um pastor, por um líder salafrário, que está prejudicando a sua vida, a sua fé, o seu conhecimento. Pois é isso. Um abraço e até mais.